No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Em 12 capitais, a cesta básica custa mais do que o valor do Auxílio Brasil. Governo federal exclui maioria das famílias pobres do Auxílio Gás e ainda denúncia. Empresas promotoras de grandes eventos exploram população de rua. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre economia. 12 capitais brasileiras, incluindo Brasília, têm cesta básica que custa mais do que o valor do Auxílio Brasil. Isso significa que milhares de pessoas no país não estão conseguindo comprar sequer o mínimo para ter as calorias necessárias e se alimentar 3 vezes por dia, se dependerem apenas do benefício para sobreviver. Segundo a pesquisa de preços da cesta básica nas capitais, feitas pelo DIEESE, em agosto, a cesta básica na capital paulista, por exemplo, a mais cara do Brasil, custava em média R$ 749,78, portanto, quase R$ 150 a mais do que o valor do Auxílio Brasil. No estado de São Paulo, 2.449.494 famílias recebem o benefício, sendo que 1.700.000 moram na capital. A inflação dos alimentos continua em alta e como o governo de Jair Bolsonaro acabou com estoques reguladores e não estimou a agricultura familiar, os preços ainda vão demorar para cair e a fome vai permanecer, inclusive, entre quem recebe o auxílio. Um estudo realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, revelou que este ano o Brasil atingiu a marca de 125 milhões de pessoas que não têm o que comer nas 3 refeições diárias necessárias e 33 milhões e 100 mil estão passando fome todos os dias. Muitas dessas pessoas vivem nas capitais e recebem o Auxílio Brasil, que só aumentou de R$ 400 para R$ 600 às vésperas da eleição e vai apenas esse valor até dezembro deste ano, né? Segundo decisão do próprio presidente, que é candidato à reeleição. Vamos conferir, então, as cidades onde o auxílio não paga uma cesta básica. Porto Alegre, onde a cesta vale R$ 748, Florianópolis, R$ 746, Rio de Janeiro, R$ 717, Campo Grande, R$ 698, Vitória, R$ 697, Brasília, R$ 689, Curitiba custa R$ 685 a cesta básica, em Goiânia R$ 660, em Belo Horizonte R$ 638, em Belém R$ 634 e em Fortaleza R$ 626. Em apenas 5 cidades o auxílio dá para comprar a cesta básica: Recife, Natal, Salvador, João Pessoa e Aracaju, onde a cesta básica custa um pouco menos do que os R$ 600. Direitos. Ainda sobre o mesmo tema, o Jornal da CUT continua falando, sobre os auxílios. O governo de Jair Bolsonaro deixou de fora do programa Auxílio Gás a maioria das famílias pobres. Segundo o colunista do UOL, Carlos Madeiro, que obteve dados do Grupo de Vigilância Socioassistencial da Câmara de Assistência do Consórcio Nordeste, 2 a cada 3 famílias não recebem o benefício. Ou seja, em agosto, apenas 5.600.000 brasileiros dos 16, aliás, famílias, a gente está falando não em brasileiros, mas em famílias, ou seja, o número de brasileiros é muito maior. Então vamos continuar, apenas 5,6 milhões de famílias das 16,3 milhões que têm direito não receberam o auxílio. Entre elas, pessoas sem nenhuma renda e com 6 filhos, inclusive. Os dados da demanda reprimida foram obtidos a partir do Cadastro Único, o CAD Único. Tem direito por ordem famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência, com menor renda familiar mensal per capita, com maior quantidade de membros na família, depois beneficiárias do programa Auxílio Brasil, e outras com data de atualização cadastral mais recente. Segundo a norma do programa, a cada 2 meses a seleção das famílias deveria ser automatizada conforme os critérios definidos pelo Ministério da Cidadania. De acordo com o Ministério, estão aptas ao Auxílio Gás todas as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo mensal, ou seja, R$ 606, e com dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Sem poder comprar o botijão de gás, muitas pessoas estão recorrendo a outros meios, já vem recorrendo há algum tempo, como lenha e até álcool. Pessoas ouvidas pela reportagem disseram que já foram ao Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, do município onde moram, mas foram informadas nos CRAS de que nada mais poderia ser feito quanto à exclusão do auxílio gás, e elas
ficam sem, portanto. Informa CUT. E agora a denúncia, quem faz a denúncia é o presidente da CUT, Sérgio Nobre. Empresas do setor de promoção de grandes eventos e espetáculos estão explorando a mão de obra da população que mora nas ruas, inclusive impondo condições análogas à escravidão. Pela vulnerabilidade, miséria, fome, essas pessoas se tornam alvos fáceis e baratos, uma situação absurda e cruel que aumentou com o retorno da ativa ou a ativa do setor de entretenimento, quando o setor voltou, né, a funcionar depois da pandemia. São trabalhadores e trabalhadoras desempregados pela pandemia negada pelo governo e pela miséria causada pelo governo federal por Bolsonaro. O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, levou essa denúncia, né, desse cenário de precarização extrema ao procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, José Lima Ramos Pereira, na reunião que o magistrado teve com centrais sindicais. Isso aconteceu na semana passada em Brasília. Os dirigentes sindicais pediram ao MPT que amplie a fiscalização para garantir o combate e a punição dos responsáveis por essa exploração, que aumentou depois do retorno das atividades do setor de entretenimento, que ficaram paralisadas durante mais de 2 anos por causa da pandemia. Sérgio Nobre diz: muitos desses moradores de rua empurrados para a miséria são pessoas que têm profissão, só que perderam o emprego. São costureiras, soldadores, mecânicos, gente de todos os setores da economia em crise, servindo de mão de obra barata para empresas que realizam grandes eventos. E ele ainda disse: gente que se vê obrigada a aceitar diárias baixíssimas, sem a proteção de qualquer tipo, né, de contrato, trabalhando de forma quase análoga à escravidão em grandes eventos, nos estádios e espaços de shows, como o Lollapalooza. A denúncia das centrais ao Ministério Público do Trabalho sobre a exploração laboral dessa população de rua surgiu da reunião do presidente da CUT e de dirigentes de outras centrais sindicais com o padre Júlio Lancelotti. Isso aconteceu em 18 de agosto, em São Paulo. No encontro, o sacerdote, moradores de rua e sindicalistas debateram ações conjuntas de solidariedade e combate à miséria e à fome em defesa da população de rua. O Padre Júlio e a Pastoral do Povo de Rua denunciaram e realizaram uma campanha, aliás, estão realizando ainda, né? Porque a campanha é permanente contra a aporofobia, uma palavra que significa ódio e aversão a pobres. Uma aversão que leva lojistas e prefeituras a se valer de ferros pontiagudos, entre aspas, né? Pedras, grades em marquises, embaixo de viadutos, além da retirada de bancos de espaços públicos. Uma versão que leva lojistas e prefeituras, né, a se valer de ferros pontiagudos, pedras, grades em marquises, baixos de viadutos, além da retirada de bancos de espaços públicos, tudo para impedir o uso e o acesso dos moradores de rua. Essas barreiras são chamadas de arquitetura hostil e ficaram mais conhecidas pelo público quando o próprio padre Júlio Lancelotti, que é da paróquia de São Miguel Arcanjo, na capital paulistana, quebrou com marretadas as pedras instaladas sob um viaduto que era abrigo para a população de rua. A aversão à pobreza não é novidade, mas só ganhou nome próprio há cerca de 20 anos. Tem origem grega essa palavra, aporofobia, né? Aporos de pobre e phobos de medo. A aporofobia se refere ao medo e à rejeição aos pobres. O Sérgio Nobre, Padre Júlio Lancelotti, ainda afirmou nessa reunião, né, que falou ao Procurador-Geral do Ministério Público tudo que foi relatado. Sérgio Nobre ainda relatou que falou ao Procurador-Geral do Ministério Público na reunião da semana passada tudo que foi relatado pelo Padre Júlio, inclusive esse crime cometido por algumas prefeituras que, no lugar de acolher os moradores de rua, acabam expulsando eles do espaço público. O padre Júlio Lancelotti denunciou no início desse ano a exploração da população de rua pelos organizadores do Lollapalooza, que a gente falou agora há pouco, né? A versão São Paulo. É um dos maiores festivais de música do mundo e que, segundo a mídia especializada, vendeu ingressos que custavam de R$ 720 a R$ 1.440 por dia de evento. Na versão recente que aconteceu no Rio de Janeiro, mais caro ultrapassou o valor de R$ 3.000. As mesmas denúncias foram feitas contra os organizadores do festival das edições de 2018 e de 2019, quando, segundo uma apuração da Folha de São Paulo, pessoas em situação de rua foram contratadas para a montagem e para o carregamento de equipamentos por R$ 50 por dia, por 12 horas de trabalho. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!